Playboy já foi o codinome dado ao homem e a um dos homens mais temidos da história do Rio de Janeiro. O apelido, que no Brasil representa jovens de classe média alta que ostentam dinheiro e poder, fazia tremer opositores. Chefe da ADA, uma das maiores organizações controladoras do comércio ilegal de substâncias dos anos 2000, Playboy da Pedreira tem uma trajetória cheia de crimes, delitos e histórias inusitadas que contaremos hoje aqui na iconografia da história. Galera, era comecinho de janeiro de 2015 e eu estava na minha primeira viagem de turismo para o Rio de Janeiro. E na TV, no quarto do hotel, só aparecia uma figura, um tal de Playboy, que estava fugindo da polícia ali e teria mandado seu grupo roubar quase 200 motos do Detran no Rio de Janeiro, como presente de fim de ano para as autoridades. A TV passou aquilo praticamente o dia todo e não era a primeira vez que aquele cara, o tal de Playboy, roubava materiais, motos ou armas de espaços públicos. Ele chegou a roubar fuzis das Forças Armadas Brasileiras. Depois, ao estudar a vida desse cara, eu descobri o quanto ele mexeu no tabuleiro do Rio de Janeiro. Sinistro demais. E hoje nós vamos contar a história de Playboy da Pedreira, um dos criminosos mais ousados da história do Rio de Janeiro. Nós procuramos trazer o máximo de detalhes possível que nós tivemos e que nós conseguimos nas nossas referências. E aqui nós traremos para vocês essa história no nosso produto que chama-se Dossiê de Criminosos. Escuta aí, e abraço papo, lá na Pedreira, nós gosta do blindado. E o Playboy já lançou uma nova moda, já mandou buscar uma cena só de merda. Tá ligado? Quem tá aí no Jorge Tuque na Palmeirinha vai correr, corre pra longe. Galera, Celso Pinheiro Pimenta nasceu em Laranjeiras, Rio de Janeiro, no dia 1º de março de 1982. O pai de Celso não era um cara pobre. Na época ele possuía uma banca de jornal. Talvez, galera, hoje as novas gerações, pessoas abaixo talvez de 25 anos que nos assistam aqui, eles não conheçam o potencial de lucro que uma banca de jornais e revistas tinha naquele período. Na época, informação era muito difícil ali nos anos 80. Você ia numa loja para comprar essas informações. E essa loja, ela chamava banca. É impressionante, tipo assim, é impressionante estar tá explicando isso daqui e pessoas mais velhas vão falar, pô, por que você tá explicando isso? Porque de verdade, tem gente que nunca viu uma banca de jornal, mas era um espaço como se fosse uma barraca e que tinha várias revistas, jornais e enfim, outras coisas aí que remetiam à informação e a conhecimento, e você tinha nas áreas populares e nas áreas mais classe média e classe alta da cidade. Então o pai do Playboy ele era gerente e tinha parte de uma banca de jornal. O fato do pai dele ter uma banca coloca o Celso em uma classe social diferente da maioria dos outros caras que ele vai se envolver mais pra frente. O apelido de Playboy mais pra frente rolou por conta disso. Era um cara de classe média que acabou indo para os morros. Segundo nossas referências, o Celso chegou a morar em prédios de classe média alta e a frequentar escola particular. No caso, no próprio bairro Laranjeiras, que é considerado um bairro de classe média e classe média alta lá no Rio de Janeiro. Mas essa história bonita e de um jovem de classe média, filho do dono de banca, que estudava em escola particular, que tinha todo um amparo, só se sustenta até os 15 anos de Playboy. Pois ele vai entrar para o mundo do crime cometendo pequenos roubos e furtos, até conhecer uma figura histórica e bastante importante para entender o crime no Rio de Janeiro. Playboy conhece e começa a andar com Pedro Machado Lomba Neto, o Pedro Dom. Cara, isso é muito importante compreender para compreender a vida do Playboy, tá? Sem compreender o Pedro Dom, a gente não consegue compreender direito o Celso, tá? E aqui vale uma boa explicação sobre o Pedro Dom, para muito além das explicações que os caras têm em certas séries aí que foram feitas, tá? O Dom, pessoal, é conhecido como um bandido de destaque entre o boom de assaltantes cariocas de classe média, que se inicia após a época do movimento dos Pit Boys. Durante os anos 90, houve no Rio de Janeiro um fenômeno em que grupos de jovens da classe média iam até baladas para arrumar muita confusão, brigas e dar até tiros. Os personagens desses fenômenos ficaram conhecidos como Pit Boys. Esse fenômeno não foi só no Rio de Janeiro, mas foi em outros lugares também, por exemplo, Brasília.
a gente tem um vídeo, vou deixar sugestionado para vocês aqui, para depois desse dossiê vocês assistirem, que é um vídeo sobre a história desses pit boys e como era esse movimento. Mas esse fenômeno dos pit boys testou limites de tolerância e acabou inserindo vários jovens da classe média no mundo do crime. E essa é uma boa questão para se pensar nesses bandidos playboys. Noite de sexta-feira. 3 casos de agressões em boates e bares de classe média foram registrados em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro esta semana. Os agressores ainda estão nas ruas. Só porque tem uma pessoa olhando, já quer saber, pô, por que esse cara tá me olhando? Quer dizer, esse, eu acho que é por aí, o pit boy. Quem sai na noite pra brigar não é pit boy, pô, é bundão, entendeu? Não é homem. Noite é pra você se divertir, entendeu? Muitos pesquisadores atribuem a entrada no crime, chamado de sujeição criminal, à pobreza e à falta de oportunidade. Definitivamente não é o caso do Playboy e não é o caso do Pedro Dom. Então, talvez Playboy tenha entrado no mundo do crime por adrenalina, pela dopamina, liberada pelo fato de estar descumprindo as leis. Bom, o Playboy começa no mundo do crime junto com a quadrilha de Pedro Dom. Dom havia aprendido e convivido com outro criminoso famoso chamado Maurício Chaves da Silveira, conhecido como Mauricinho Botafogo. No início dos anos 2000, o Mauricinho Botafogo acabou abrindo a fila para esse tipo de criminoso da classe média. Dom controlava um grupo de criminosos e se especializou em assaltar condomínios e mansões de granfinos. O rosto e feição e estereótipos das pessoas da quadrilha de Pedro Dom possibilitava a circulação em locais de classe média e alta, facilitando os roubos. Cara, o cara era branco, loiro, olhos claros, andavam com pessoas que eram desse tipo, então não tinha muita diferença do filho de uma madame de condomínio fechado e o Pedro Dom. Fosse um menino negro de periferia, seria abordado muito rapidamente e não teria acesso a entrar em certos condomínios, tornando muito mais difícil o furto ou o roubo desses lugares, tá? Isso é real, tem que ser falado. Pedro Dom tinha em Playboy uma confiança enorme. Considerava o companheiro e amigo como um cara de coragem e muito louco também. A princípio, Playboy nem tinha esse apelido. Playboy mesmo pegou depois que ele foi pro comércio ilegal de substâncias lá nos morros, lá que ele acabou conhecendo junto com o Pedro Dom. Durante a sua passagem pela quadrilha do Pedro Dom, o Playboy era conhecido como Mamadeira. E não me pergunte por quê, pois eu procurei em tudo quanto é lugar e não consegui encontrar. O máximo que a gente conseguiu achar é que o Playboy tinha cara de bebê, segundo os caras, por isso que ele era chamado de Mamadeira, tá? Mas assim, também não se comprovou. E é bom sempre deixar claro aqui para quem tá chegando e esses dossiês eles acabam explodindo a bolha. A gente deixa de falar certas palavras para não arrumar restrição de monetização aqui no nosso canal, porque os temas que a gente trabalha tem muitas dessas restrições. E a gente só fala aqui o que a gente consegue comprovar referenciado, seja em matérias de jornais, em revistas, em livros e algumas falas de pessoas, mas a gente não tem informação privilegiada e nem quer divulgar isso também. Enfim, o Pedro Dom e sua turma acabaram adotando a comunidade da Rocinha como um bunker, tá? Lugar onde iam para dividir os bens subtraídos e também para buscar proteção de chefes do morro contra a polícia. A Rocinha era dominada pela ADA, Amigo dos Amigos, uma organização da qual já falamos nos vídeos aqui. E não era apenas a Rocinha que Dom colava. O Pedro Dom era bem-vindo em outras comunidades controladas por essa organização. Um dos caras que sempre dava guarida para o Pedro Dom era um sujeito chamado Erismar Moreira, conhecido como Ben TV. Para quem não conhece, Ben TV virou o chefe da Rocinha após o falecimento de Lulu da Rocinha. Ele foi um dos responsáveis pela reunificação da Rocinha da parte baixa para a parte alta após a Grande Guerra Santa de 2004, quando o Dudu da Rocinha tentou invadir a comunidade. Nós temos um vídeo só comentando sobre esse assunto da Guerra Santa de 2004, mas temos um vídeo também falando sobre a história do Ben TV. Quer mais? Nós temos um vídeo também falando sobre a grande parte dos chefes do comércio ilegal de substâncias da Rocinha. Então você pode assistir esses 3 vídeos, logicamente, depois que você terminar o dossiê com a gente aqui. Foi nesse período, muito provavelmente, que Playboy começa a ter os primeiros contatos com membros da organização que ele vai fazer parte um pouco mais para frente. Então ele assaltava junto com o Pedro Dom, eles acabavam se escondendo nesses lugares e ele foi perdendo amizade com os caras. Através da quadrilha de Pedro Dom, que ele faz contato com os principais membros da ADA.
Até os 18 anos de idade, pessoal, Playboy não tinha passagens pela polícia. Foi assim que ele ingressou na aeronáutica, tá? Onde ele aprendeu a manusear armas. Lá, ele recebeu treinamento militar e aprendeu muita coisa que vai ajudar ele no futuro. O que nós conseguimos encontrar é que parece que um padrinho do Playboy, ele teria intermediado essa entrada do Playboy na aeronáutica, porque, enfim, o pai já tinha percebido que ele estava tomando uns caminhos meio errados e ele acabou indo para a aeronáutica. Em determinado momento, o Playboy acabou conciliando o serviço militar com os roubos. Olha essa reportagem do Globo de 2001, quando o Playboy ainda era chamado de Mamadeira. Ele tinha 19 anos nessa época, tá? 3 presos em Botafogo. Moradores ajudam a polícia a identificar assaltantes. Cansados de serem presas fáceis da quadrilha que atuava na rua Mundo Novo, em Botafogo, moradores ajudaram a polícia a montar a operação que prendeu na madrugada de ontem 3 dos 4 bandidos acusados de roubar e furtar carros e motos na área. Entre os presos estava o soldado da aeronáutica Celso Pinheiro Pimenta, de 19 anos, o Mamadeira, morador de Laranjeiras. Segundo os policiais, ele faria prova na manhã de ontem para sargento. Com Celso estava 2 menores de 17 anos, um morador de Botafogo e outro de uma favela, em Santa Teresa. Parece que o Playboy, ele atuava numa região ali de mototaxista e ele estudava o lugar para poder roubar. E os moradores de Botafogo se juntaram para prender ele, ajudar a prender, né? Além de residência, o Playboy adquiriu uma habilidade muito grande de roubar. Andando com o Pedro Dom, o grupo de Playboy passa a roubar carros. Ou seja, ele acabou diversificando o tipo de crime que ele cometia. A entrada do Playboy no comércio ilegal de substâncias, galera, ficou meio nebuloso para mim. De acordo com as nossas referências, Playboy, ao passar a roubar carros, passa a levar esses veículos para desmanchar nas comunidades que faziam parte da organização ADA. Como ele já conhecia alguns comerciantes ilegais de substâncias, da época que ele era do grupo do Pedro Dom, não foi difícil para ele rapidamente receber o convite para a entrada desse universo de comércio ilegal de substâncias. Ali que o apelido de Playboy ficou famoso. Na verdade, o puxador de carro ele é uma atividade de alto risco. Tá? Enquanto o comércio ilegal de substâncias, ele tem um risco grande também, mas ele é mais calmo no sentido que você domina um território e você está ali estabelecido. Mas foi ali, entrando nas comunidades, que o apelido do Playboy ficou famoso. Um cara do asfalto, da classe média, que veio pro morro. Logo, o apelido do cara é Playboy, e pegou rapidão. Mas é um episódio muito importante para a gente compreender como o Playboy fez amizade com o chefão do crime. Playboy fez uma ação com a quadrilha que roubou 22 fuzis AK-33, uma pistola Taurus 9mm com 15 cartuchos, 4 carregadores com 40 munições cada um. Ele roubou isso e colocou numa Kombi e levou embora. As armas teriam sido roubadas para ir para as mãos de Fernando Gomes de Freitas, conhecido como Fernandinho Guarabu, na época que atuava ali no Dendê, na Ilha do Governador. O Dendê, inclusive, ele viveu um período de intensa guerra que começou por lá. Envolveu Edson Francisco Alves, o Bizulai, Claudeci de Oliveira, conhecido como Noquinha, e depois com Marcelo Soares de Medeiros, conhecido como Marcelo PQD. O Dendê passou por poucas e boas, viu muito sangue, até Fernandinho Guarabu conseguir se tornar o chefe da comunidade e ficar por lá por praticamente 15 anos. Playboy esteve no meio desse conflito por alguns meses e forneceu poder de fogo com o roubo das peças de fuzil da aeronáutica, tá? E apareceu em muitos lugares esse roubo aí. A gente não vai entrar aqui, pessoal, nos detalhes do conflito que teve no Dendê, que a gente já fez vídeo contando a história do Fernandinho Guarabu, a história do Marcelo PQD e a história do Noquinha, tá? Só faltou mesmo a história do Bizulai. Mas ao longo da nossa história aqui, a gente já contou essas histórias, então não tem por que se aprofundar em outra. A Guerra do Dendê é uma bagunça. Bom, após o Dendê ter rompido com o amigo dos amigos, Playboy tomou os canos de volta e levou para o Complexo da Maré. Ali, na época, ainda final da primeira década dos anos 2000, uma parte do Complexo da Maré virou o quartel-general da ADA. E foi frequentando o Complexo da Maré, uma parte, né, porque o Complexo da Maré é gigante, que Playboy vai constituir amizade e se aliar com Edmilson Ferreira dos Santos, conhecido como Sassá ou Coroa. O Sassá também era dono de parte do Complexo da Pedreira na região de Costa Barros. Sassá, pessoal, acabou herdando a chefia da organização após o sumiço de Paulo César dos Santos,
o Linho. Na época, a DA tinha planos de expansão dos territórios e Playboy parecia um sujeito com disposição para isso. Deixa eu citar só o Linho aqui no meio da nossa conversa, porque o Linho é um sujeito muito importante, que ele é um dos fundadores dessa organização e ele simplesmente sumiu, escafedeu-se, mano, desapareceu com a fumaça, tá ligado? A gente não sabe onde o Linho está até hoje. Temos um vídeo contando a história dele aqui para vocês, mas ele foi um personagem muito importante nesse ponto. Bom, uma vez no Complexo da Maré, o Playboy começou a tomar conta de bocas e durante baile funk ele até subia no palco para poder cantar. Ao que pudemos entender aqui nas nossas referências, o Playboy era um sujeito bastante carismático que fez ele ganhar muita aliança com a população. Na Maré, o Playboy também passa a se destacar como organizador de bondes, então preste atenção nessa parte. Um dos objetivos da época era invadir o Morro do Dendê, onde estavam seus desafetos. Bonde, pessoal, é um grupo de homens armados em carros que sobem algum morro para tomar o lugar. É basicamente isso. É nesse período aí também que Playboy vai ser preso entre 2007 e 2009. Quando ele sai da cadeia, em liberdade condicional, ele evade e vai começar a montar bondes para a expansão de território da sua organização. Pois é próximo desse período que se inicia no Rio de Janeiro uma política que vai ser de extrema importância para compreender a vida e a trajetória do Playboy. As políticas das UPPs, Unidades de Polícia Pacificadora. Essa política, como muitos de vocês já sabem, foi um conjunto de ações que visava retirar o comércio ilegal de substâncias das comunidades e implantar batalhões ou unidades nesses locais. Essas unidades eram conhecidas como Unidades de Polícia Pacificadora. Geralmente ficavam em containers ali. No início, essa ideia era muito boa, mas ao longo do desenrolar da política, muita coisa foi dando errado. Mas nós não vamos entrar em detalhes por aqui nesse momento, porque a gente tem vários vídeos contando sobre as UPPs, o que deu certo ou não, que foi um programa do José Mariano Beltrame e do Cabral, que mais tarde vai ser acusado, preso e condenado. A questão, pessoal, é que as UPPs fizeram uma mudança geográfica muito importante nos morros cariocas e não dá pra gente não passar por ela. No modelo de comércio de substâncias ilegais adotado no Rio de Janeiro, se você perde território, você também perde muito poder, porque você não consegue vender. Ali, quanto mais território, mais poder você tem. E as organizações criminosas estavam perdendo território. Sobrou o quê? Para quem perde território? Tentar tomar o território de outra organização, ou tentar invadir os territórios que sobravam no Rio de Janeiro. Na zona oeste da cidade, as milícias estavam tomando conta, elas crescem bastante nesse período, sobe uma briga enorme ali na zona sul e na zona norte. É nesse período que bandido com disposição, ele acabou se dando bem. Nomes e rostos passaram a surgir e a ganhar destaque na cena criminal do Rio de Janeiro. E é nesse momento que Playboy vai ganhar um destaque gigantesco, tá? Como eu disse para vocês, o Playboy foi preso entre 2007 e 2009. Na época que ficou na cadeia, conseguiu costurar ainda mais alianças. Uma das características do bandido era o carisma. Por onde Playboy passava, conseguia aliados, mas ao mesmo tempo que conseguia aliados, ele conseguia inimigos. Veja, pessoal, quando eu falo que o bandido tem carisma, eu não estou elogiando esse bandido. O que eu estou fazendo é demonstrar um traço de personalidade que ajuda a contar a trajetória dele nesse mundo, tá? Até hoje, vocês veem
comentários nas redes sociais de gente que conheceu, e aí fica muito mais claro esse lance do carisma dele. Lembra que eu comentei com vocês agora há pouco sobre a montagem dos bondes e como o Playboy se destacou nisso tudo? A mídia, logicamente, passou a cobrir essas invasões de morros e o conflito entre essas organizações. Foi nesse período que se popularizou os termos bondes, alemão, muro baixo. Muro baixo significa que uma organização estava aceitando pessoas de outra organização. Também foi nesse período aí que muitas milícias passaram a ter as ideias de tomar os morros também, como se as comunidades não fossem do Estado ou dos moradores. Inclusive, os grupos milicianos dão uma crescida exponencial nesse período da expansão das UPPs. Então, expandia a polícia oficialmente do lado e expandia a polícia extraoficialmente do outro. Deixa eu só te falar, os termos alemão, bonde, essas coisas ficaram famosos, mais famosos nesse período, não que foram inventados. É terrível muitas vezes a internet que a gente tem que ficar repetindo coisas e a gente tem que falar coisas porque aí você fala, alemão é dos anos 80, não sei o que. Não, eu estou falando quando os termos passaram a ficar muito mais famosos na mídia, na televisão, enfim, em todos esses aspectos de circulação de notícias. É o momento, esse momento aí, né, da expansão das milícias para a Zona Oeste, que impediu o ganho de território para lá, que a família Braga, com Carlos Alexandre da Silva Braga, o Carlinhos 3 Pontos, começa a fazer sucesso. As milícias se fortalecem na Zona Oeste com o objetivo de impedir a volta do comércio ou chegada do comércio ilegal de substâncias por lá. Então ficou um pequeno espaço para que esses caras do comércio ilegal de substâncias, das organizações mais tradicionais, disputassem território. E Playboy era uma liderança tão respeitado entre os membros da DA que ele recebeu até o apelido de General. O apelido não, seria uma patente, tá? Pois ele que puxava os bondes para invadir outros morros e ele causava demais. O Playboy, pessoal, tinha vários inimigos, mas tomar os morros era um trampo que a princípio ele fazia para o seu antigo chefe, o Coroa, o Sassá, que estava encarcerado na época. Lembra do Sassá, que era chefe da pedreira lá que eu falei agora para vocês? Então, do lado de fora, o Playboy era o braço dele, tá? O Playboy, pessoal, também virou uma pedra no sapato para os inimigos. Eu vou falar para vocês, viu? Talvez essa forma dele perturbar os inimigos tenha sido um modo como as pessoas mais lembram do Playboy. Playboy provocava os caras de verdade. Ele era praticamente expert no que nós chamamos de guerra ou conflito psicológico. Muitas pessoas não compreendem como a guerra psicológica ajuda a ganhar o conflito. Você mexe com a autoestima do inimigo, mexe com o brilho do chefe que vai puxar o bonde e quando vê, no meio da briga, o seu grupo ganha espaço e avança cada vez mais porque o outro não tem psicológico para aguentar. O Playboy gostava de gravar áudio e enviar para os inimigos, mandar foto com cordão de ouro, foto na frente de comunidade dos caras. Ele era afrontoso mesmo. E é aí que entra um dos maiores inimigos que o Playboy vai fazer na vida. Um cara que está até hoje, segundo o Ministério Público, no comando de bondes do Ser Vermelho. O nome desse cara é Luiz Cláudio Machado, conhecido como Marreta. A gente tem um vídeo aqui específico para contar a história dessa rivalidade que vocês podem assistir também, que a gente entra em mais detalhes sobre ela. Aqui a gente vai falar mais detalhes também, só que não tão aprofundado como é lá, tá? E a gente tem um vídeo só falando sobre o Marreta. Bom, Luiz, o Marreta, ganhou o nome de Marreta por conta da força. É um homem com uma aparência bastante forte e que sempre bateu pesado quando precisou, inclusive de modo bastante violento. Para ter um apelido desse no mundo do crime, o cara tem que ser duro na queda mesmo e muito forte, porque é um ambiente de muita masculinidade. Marreta se destacou tanto entre 2010 e 2015 que ele ganhou um apelido de o Senhor das Guerras dentro da organização em que ele fazia parte e acabou ganhando aí também a patente de general dos caras lá das organizações. Ele já tinha algumas bocas no Morro do Juramento, mas ele invadiu e tomou o Morro do Jorge Turco. Quando os chefões viram dentro da cadeia, tudo aquilo, a capacidade do Marreta de tomar morro, os caras, concederam a ele o título de puxador de bonde. Para fazer um trampo desse, de entrar no morro com vários bondes e tomar o lugar de outra organização, o cara precisa ter muita atividade de disposição. No mundo do crime, atividade de disposição significa que o cara vai pegar um cano e ele vai por loucura mesmo, mano. Ele vai pro conflito, vai pra trincheira, tá? Vai trocar tiro. O Jorge Turco estava nas mãos da organização do Playboy e a tomada do Jorge Turco pelo Marreta vai aumentar ainda mais a rivalidade entre eles. Quem tá falando aqui é o Playboy, pô. Ó, pode avisar o cuzão do Marreta, Jorge Turco, tá ligado? Vamos ir até, vou nem falar o dia, até domingo vocês me esperam no Jorge Turco, tá ligado? Quem tá aí no Jorge Turco e na Palmeirinha vai correr, corre pra longe, corre pro Chapadão, corre pra Alta, corre pra Vila Kennedy,
Correr aqui por perto eu vou lamber tudo, porra. Jorge Tuque e juramento. Tudo que era nosso vocês vai ter que devolver. A formiguinha de vocês tá falando, né? Com quantos fuzil a gente tá, não tá? Não tá falando. Vocês ouviram, não ouviram? Ouviram ou não ouviram? Adorei a piscina. Esculachou. Se ligou? Mó complexão, tá tudo dominado. E outra coisa, hein? Pode vir com o bondão, da onde for, parceiro. Pode vir com o bondão da onde for. Vai trocar tiro com nós a noite toda e no outro dia os caras vão voltar. Eles já tinham uma rivalidade crescente em 2009 e um conflito que explodiu no Morro dos Macacos, tá? E no Morro São João. No meio dessas duas comunidades, uma controlada pela DA e uma controlada pelo Ser Vermelho, está a região nobre de Vila Isabel, um bairro considerado de classe média aí no Rio de Janeiro, tá? Bom, Vila Isabel, por estar no meio ali, a mídia caiu em cima do conflito. Na época, um helicóptero da polícia foi derrubado. Ali, 3 policiais ficaram feridos e outros 3 perderam a vida. O responsável acusado pela queda foi o Fabiano Atanásio, conhecido como FB. Após a fuga e prisão do FB, Marreta passa a comandar a organização do Ser Vermelho fora da cadeia. Tomar o morro do Jorge Turco, que estava nas mãos do Marreta, virou obsessão para o Playboy, porque ele tinha perdido o morro. Tem um áudio do Playboy enviado para a turma do Marreta, convidando os cria do Marreta para entrar na DA e afrontando o Marreta, dizendo que ia tomar o Jorge Turco. O cara tava tirando onda mesmo, de verdade, tá? Quem estiver escutando aí, a hora é essa, o muro tá baixo. Se quiser vir fechar com certo, pode fechar. Se ligou? O muro tá baixinho, a hora é essa. Os menores tá aqui, tá na pureza, nós tá na pureza com eles. Ganharam apartamento, ganharam vários bagulho. Sendo que como? Bem material não compra ninguém não, tá ligado? O que os menores queriam mesmo é a consideração, pô, eles tá tendo com nós. Quem tá falando aqui é o Playboy, pô. Ó, pode avisar. O cuzão do Marreta, Jorge Tuco, tá ligado? Vamos ir. Até, vou nem falar o dia, até domingo vocês me esperam no Jorge Tuco. Outro áudio interessante ali enviado pelo Playboy é quando ele troca ideia com o Ricardo Chaves de Castro Lima, conhecido como o Fu da Mineira, tá? O primo do Claudinho da Mineira. Eles eram uma dupla. A gente tem vídeo falando sobre os dois aqui também, se vocês quiserem assistir. A gente vai fazendo dossiê, mas vai sugestionando várias coisas para vocês ficarem no canal aqui e assistirem. Na época, pessoal, o Morro da Lagartixa e Pedreira estavam em conflito. O bando do Playboy com o bando do Fu trocaram tiros por conta de um caminhão roubado. É bom a gente falar isso também, porque quando os caras começaram a perder território, na época das UPPs, outra atividade que se reforçou no Rio de Janeiro e que eles se especializaram foi em roubo de cargas. Então vários caminhões foram sendo roubados e até os caminhões eram disputados pelas organizações para conseguir dinheiro, de acordo com o que elas iam perdendo grana ao longo da perda de territórios. Citado como chefe da quadrilha, Ricardo Chaves de Castro Lima, o Fu da Mineira, comandou, segundo a polícia, uma guerra na região central da cidade em maio deste ano. A disputa por território foi travada com a Celso Pinheiro Pimenta, o Playboy, no fim de semana. Foi uma troca tão intensa de tiros entre a turma do Playboy e do Fu que eles chegaram a acertar até gente da comunidade. Acabou morrendo gente no meio do fogo cruzado. O delegado, então o delegado Giniton Lages, grampeou a conversa que os caras negociavam o cessar-fogo, tá? O Giniton Lages é o delegado do caso, mais famoso delegado do caso Marielle lá. Não entraremos em detalhes aqui sobre a vida dele, a gente tem vários vídeos falando sobre o caso Marielle, mas o Giniton Lages estava cuidando dessa parte da negociação, tá? E aí tem o vídeo do Fu trocando ideia com o Playboy, negociando o cessar-fogo, tá? Difícil de domar, rapaziada, aí, né, cara? Tivemos a vida inteira aqui, nós tá torrando aqui, pô. Fazer a melhor forma pra geral, pô. Aqui ninguém tá rendendo pra ninguém. Aqui ninguém tá pedindo paz. Aqui nós só tá como? Botar a mídia fora de nós, mano. Tá ligado? É só o morador mesmo, mano. Se o morador não aguenta mais, tanto daqui quanto daí, pô. Não é só o morador daqui, não. O morador daí também, pô. Para com esse bagulho, compadre. Se nós quiser trocar tiro, nós troca em qualquer favela aí. Até mesmo vocês tentam aqui, nós tenta aí. Agora tá um bagulho feião, um bagulho de tiro pra lá, tiro pra cá, só morador morrendo, pô. Correto, tá ligado que nós não manda lá, mas o nosso papo também com a Costa-Barra é válido. Que nós temos uma luta no bagulho, se ligou? Então o nosso papo também é válido, mano. Tô te dando papo aqui, tô caindo pra madrugada, tô queimadão, tá ligado? Problema com o governo igual vocês têm também, se ligou? Então tô vindo aqui pra dar um papo, amanhã eu vou chamar os menores de lá também, vou dar um papo reto nos menores lá, pra acabar com esse bagulho aí, compadre. Bagulho de tiro, pô, bagulho tá feio pra caralho, mano, pra nós,
Se ligou? Já vai sair amanhã a matéria aí, vocês podem ver no Extra Online aí, o rosto do Fu, meu rosto, por um bagulho que na moral, pô, sem nexo, mano, só morador que morreu aí, cara. Aí, mano. Cheio da manhã. Dá o papo na sua rapaziada aqui, chamar, nós vai dar um papo aí pra parar esse bagulho aí, que tira aí pra lá e pra cá. O bagulho é amanhã você reunir a rapaziada aí, vou chamar os amigos do Quitanda aqui, o amigo Arafá tá aqui do meu lado aqui, que também é dono também, tá me entendendo? E como? Amanhã a gente vai desenrolar esse bagulho aí, compadre, se ligou? Dá um papo aí de homem aí pra parar esses bagulho aí de tiro pra lá, tiro pra cá, pô. Se nós tiver que trocar tiro 10-0, nós troca em qualquer comunidade aí, pô. Agora bagulho de tiro pra lá, tiro pra cá, tá matando os moradores, tá matando as nossas crianças. Até quando nós vai ficar nessa aí, compadre? Mas nada se compara absolutamente com o que o Playboy fez em 2014. Ele e seu bando, comandado pelo seu braço direito Bebezão, tá? Inclusive, pessoal, o Bebezão era um cara que daria vida pelo Playboy. Era o cara responsável por organizar os bondes dele. Sabe aquele braço direito que todo chefão acaba tendo? Que todo chefão precisa ter, que é o cara que fala assim, não, eu vou desdobrar operacionalmente o que você tá pensando. Então, o Bebezão era esse cara e ele era disposição pra caramba também e acompanhava o Playboy em todas as empreitadas que o Playboy pegava. Bom, o que acontece? O Bebezão e a turma do Playboy invadiram a piscina da Vila Olímpica no bairro Honório Gurgel. Veja essa reportagem do Jornal Extra. Abre aspas. A foto mostra bandidos submersos ostentando 3 fuzis dentro da piscina da Vila Olímpica, inaugurada em 2012 para formar talentos para os Jogos de 2016. De acordo com os agentes da Distrital, os comerciantes ilegais de substâncias que aparecem na foto, feita há uma semana, são oriundos do Complexo da Pedreira e invadiram a Proença Rosa há 2 semanas. Fecha aspas. A Vila Olímpica, pessoal, fica numa região perto ali da comunidade de Proença Rosa, que era da turma do Marreta, mas foi tomada pelo Playboy. Os caras tiraram foto com o fuzil dentro da água. O nível de provocação deixava todo mundo raivoso, mas era esse naipe aí. Playboy também subia no palco e cantava funk dentro do Complexo da Pedreira, o que fez ele ser ainda mais popular entre o pessoal mais novo. Eu percebo isso quando vejo os comentários. Mas os inimigos também mandavam recado pro Playboy em vídeo, né? Veja esse vídeo de um bandido conhecido como Macaco Louco do Chapadão, tá? Olha o vídeo. Aí, brava, filha da puta, falou como tava pesado aqui, ó, no Chapadão, ó. Aqui, ó, bota a cara aqui agora ao vivo aqui no Chapadão, dia 29 de janeiro, né, ainda? 29 de janeiro, tô pesadão aqui, rapaz, bota a cara agora que eu quero trocar com você. Parafal do aqui, rato. Aqui, ó, parafal aqui do Rato Velho, rapaz, aqui, ó, tô pesado aqui, ó, com a mão só, filha da puta. Peita agora pra tu ver. Não tem tintas acrílicas igual souvenir. Não tem tintas acrílicas que nem souvenir. Aqui não tem tintas acrílicas que nem souvenir. Eu, macaco louco, eu tô pra lá na civil. Aí, pessoal, é o seguinte. Você acha que toda essa bagunça aí, todas essas invasões de morro, roubo de carga, briga entre caras chamados Playboy, Marreta e Macaco Louco, isso aí ia dar no quê, mano? O que o poder público ia fazer? Foi começou a ir pra cima dos caras. Playboy passou a ser o cara mais procurado do Rio de Janeiro. Toda a polícia civil e militar do Rio estavam atrás dele em determinado momento. Quando a polícia chega, chega. O próprio fato de ser um bandido que foi da classe média, depois enveredou para os crimes dentro das comunidades, fazia com que ele fosse ainda mais vigiado pelas câmeras, tá? Galera, quando o filho da classe média entra pro crime, ou quando acontece um crime que afeta a vida de alguém da classe média, é um conteúdo bastante consumido e a mídia fica bastante em cima. Então você caçar o Playboy era você dizer assim, veja, o jovem de classe média que for pro crime não compensa fazer isso, porque a gente pega e prende ou tira a vida. Bom, em 2014, no auge da procura por Playboy, ele estava escondido, mas segundo o Ministério Público, ele ordenou um grande roubo ao pátio do Detran. Veja essa notícia do Jornal Extra de 7/1/2015, às 8h19. Abre aspas. Criminosos roubam quase 200 motos do depósito do Rio, tá? Os veículos foram levados na madrugada do dia 31 de dezembro. Cerca de 100 bandidos teriam participado da invasão, segundo o jornal. As motos foram levadas de um galpão terceirizado do Departamento de Transportes Rodoviários do Rio na madrugada do 31 de dezembro e Fazenda Botafogo, zona norte do Rio de Janeiro. Fecha aspas. Mas o caso
aparentemente foi apenas para mostrar e forçar e tentar desviar o foco da procura por Playboy. O problema é que foi muito afrontoso para o Estado e, na verdade, os caras dobraram o efetivo que procuravam Playboy. E é nesse momento que a história do Playboy se cruza com a minha vida, porque eu estava no Rio de Janeiro, nesse janeiro, né? De 2014 para 2015, de janeiro de 2015, e eu assisti praticamente o dia inteiro na RJTV os caras falando do Playboy. Na verdade, o Playboy passava em tudo quanto é lugar. Eu tava num restaurante comendo um galeto, o famoso galeto lá, que é tipo um frango menorzinho assim, no Rio de Janeiro, um galeto com farofa e feijão preto. No Rio de Janeiro os caras comem muito feijão preto com batata, pelo menos ali frita, pelo menos nos restaurantes. E, cara, tava passando Playboy, eu lembro do garçom comentando, ó, esse Playboy aí dá trabalho, hein? Dá trabalho pra polícia, esse cara não vai conseguir prender ele não. Então era assim que ele estava habitando, inclusive, o imaginário das pessoas ali. Na mesma época, Playboy procura José Júnior, um famoso mediador de conflito, para poder marcar o território, tá? E se entregar sem perder a vida nas mãos da polícia. Galera, a gente fez uma live aqui, conversamos com o José Júnior sobre esse assunto, tá? E eu acho que vale muito a pena, foi uma das melhores lives que a gente fez sobre conversa da história do movimento do comércio ilegal de substâncias nos últimos anos, porque ele esteve por dentro das mediações de conflito nesses casos e pouca gente assistiu. Então eu deixo sugestionado para vocês, porque chega alguns momentos que a gente fala bastante do Playboy aí, tá? E assim, o Playboy, convidou o José Júnior para dar uma entrevista pro José Júnior para poder falar e passar a versão dele, a visão dele sobre o que estava acontecendo, sobre ele sendo procurado, sobre a história dele, sobre a vida dele. Tá? Eu vou destacar algumas partes aqui do vídeo que eu acho interessante citar, até para vocês verem o Playboy falando, né? E realmente ele aparenta ser um cara que tinha estudo formal, sim, tá? Ou, por exemplo, tem a parte que o Playboy fala que sente falta de frequentar uma praia. Galera, isso é muito comum no mundo do crime. Eu fiz uma live aqui com uma galera que era ex-chefe do crime organizado, o Alex, ex-polegar da Mangueira, o Robinho, ex-Robinho da Kelson, o Nogo, o Fabinho, ex-Fabinho de São João. A gente entrevistou esses caras, eu aproveito para indicar o canal deles. É o canal 01 Sobrevivente, que é um canal de podcast, tá? E muito interessante. Eu aproveito esse momento, inclusive, também, antes da gente ir para a entrevista do Playboy, para falar com vocês sobre o nosso Apoia-se, o nosso Pix, tá? O Apoia-se, pessoal, é um jeito fácil, rápido e seguro de apoiar a gente. A partir de R$2 você já tem direito a conteúdos exclusivos para quem estiver nos ajudando. Esses temas que a gente trabalha aqui tem muita restrição de monetização. Então, a partir do Apoia-se, R$2 por mês, vocês ajudam a gente diretamente. Mas o melhor é deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Se sobrar um dinheirinho que vocês quiserem dar uma reforçada pra gente, dá uma ajuda, tá? Bom, esse lance aí do Playboy sentir falta de frequentar praia é muito comum no mundo do crime. O crime, ele acaba te deixando limitado de frequentar alguns espaços e fazer algumas coisas simples da vida, como andar na rua. Além de tudo isso, Playboy, na entrevista, diz que nunca tirou a vida de um policial, que tem um monte de coisa que ele não fez e foi acusado de ter feito pela mídia, pela polícia, pela justiça. Playboy também diz que aceita se entregar para a polícia se eles não jogassem coisas nas suas costas que ele não fez. Existe a possibilidade de você, de repente, se entregar à justiça? Essa possibilidade existe, entendeu? Essa possibilidade existe, mas é uma negociação, né? São várias coisas que rodeiam essa entrega para a polícia. Para ficar clara, essa negociação seria não ser embuchado em crimes que você não cometeu. Primeira coisa é isso aí, integridade física, vida, entendeu? Tem algum sonho? Ter uma vida normal, né? De repente isso é um sonho que passa na minha cabeça. Voltar a ter uma vida normal. Quanto tempo você não vai no shopping? Uma praia, cinema? Uns 8 anos ou mais, 10. Então, enfim, no dia 7 de 8 de 2015, Playboy foi encurralado pela polícia no Morro da Pedreira. A ação foi encabeçada pela Delegacia de Repressão e Entorpecentes DRE da Polícia Federal e contou com 80 policiais. Além dos 80 policiais, havia carros blindados, um helicóptero e apoio de policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais, o CORE, né, da Polícia Civil e da Inteligência da PM do Rio de Janeiro. Então tava as 3 polícias ali, federal, civil e militar, para pegar o Playboy.
Playboy. Segundo informações e oficialmente, Playboy teria trocado o tiro com a polícia, reagiu à prisão e foi baleado. Foi levado para um hospital em Bom Sucesso, mas não resistiu e perdeu a vida. A gente já sabia a casa que era. Tomamos a favela, teve um tiroteio lá na favela. 2 nossos do GPI, com 2 da Cora, entraram na casa dele. Ele botou as 2 mãos para fora, virou e falou: sou Playboy, seu Playboy. Perdi. Na hora que entrou, ele tava com a Glock na mão, já tomou. Foi aqui, tem um cara da Cora que baleou ele. Galera, muita gente diz que ele não reagiu, mas o que podemos passar aqui é o que aconteceu oficialmente, que saiu na perícia. Como eu disse para vocês, a gente sempre usa referências que já foram divulgadas, a gente faz um trabalho de divulgação historiográfica aqui do crime, então a gente fala sobre o que foi divulgado. Se você tem informação privilegiada, coloca aí tudo, mas por favor, não desmereça o nosso trabalho nesse sentido. Porque, se não é provado, foi apenas supostamente estar na boca do povo. Chegava ao fim, aos 33 anos, a vida de Celso Pinheiro Pimenta, tá? O Playboy da Pedreira. No velório e enterro do cara, né? Rolou uma treta. Gente tacando coisa na polícia, coroa de flor que os caras jogaram na imprensa, muita bagunça. Até tiro foi dado e teve fogos de artifício também, tanto comemorando o falecimento do Playboy quanto lamentando, tá? Dizem que teve gente que até foi de carro lá de outra organização para ver mesmo se o Playboy tinha parado de respirar. Jornalistas foram agredidos por pessoas que estavam no velório de Playboy. Lixeiras foram arremessadas na direção dos repórteres e cinegrafistas. Aos gritos, mulheres defendiam o traficante. Ninguém fala que ele era gente boa, né? Ele era um grande homem. Pra sociedade ele era ruim, mas pro morador ele era um herói. Para vocês terem uma ideia de como o Playboy entrou na mentalidade da população da época, um professor chegava a dar uma prova em que perguntava qual era o apelido do Playboy. Fernandão, coloca a prova aí na tela aí, ó. Vamos lá, vamos ver a pergunta que o professor fez aí pra galera. Vamos lá. Questão 10, valendo 0,75 pontos. No último sábado, 8/8, foi morto um dos bandidos mais procurados. O nome dele era Celso Pinheiro Pimenta, mais conhecido como A. Fuda Mineira, B. PQD, C. Dudu D2, esse aí eu nunca nem ouvi falar, D. Playboy e Cabeção. Ó, o cara acertou aqui, colocou Playboy, beleza? Atualidades. Bom, é interessante falar que não dá pra contar tudo sobre o personagem aqui. Lógico que muita coisa escapou e muita coisa a gente não sabe, ou sabe e não pôde falar. Mas uma parte muito boa da história dele e a representação do Playboy para a sociedade carioca na época e para o mundo do crime tá aqui nesse dossiê. Se vocês gostam das nossas histórias, se quer mais delas, nos ajude em nosso canal. Ajude a manter o nosso trabalho a partir do Apoia-se, que é um jeito fácil, seguro e bastante importante, tá? A partir de R$2 vocês nos dão uma força e tem recompensas como conteúdos exclusivos que nós mandamos para vocês toda sexta-feira, tá? É uma forma de agradecer quem faz um apoio direto, mas o principal apoio é deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e, por favor, se possível, compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que o nosso trabalho possa chegar neles cada vez mais e a gente possa produzir cada vez mais e melhor. Diz aí no comentário o que você achou desse vídeo, se você está gostando do dossiê. Por favor, deixe algumas sugestões para nós sobre pessoas que nós possamos fazer no dossiê e trazer aqui para vocês. São vídeos longos que nós fazemos, mas nós tentamos dar uma completude maior a narrativas que surgem por aí. A gente junta isso numa coletânea, monta um fio de história e vem aqui contar para vocês, certo? Fui, um abraço, até mais, valeu!